Olá, internautos, internautas e internautes. Voltamos ao vivo e de corpinho inteiro para vocês. Vibrai, acalentai vossos sonhos. Agradecei ao Deus Vadimeco por esta visão celestial que vós agora tendes a oportunidade de usufruir. Este corpinho talhado, feito, pronto para ser rolha dos poços mais purificados da face da terra. E ele, quem vocês estão vendo agora? Lindo, majestoso, épico, solto verso, neste nosso 11º episódio, nesta nossa 11ª tentativa de enlouquecer de vez aqueles que não mais só nos ouvem, mas também nos veem. Ver é terrível, porque vocês não vão esquecer, vocês vão sonhar com a gente à noite. Tranquem as janelas, não pulem, pode ser muito alto. Olá, solto verso, venha com a sua inspiração sempre fluida. Venha nas asas das borboletas da poesia. Venha, venha, venha. Bom dia, boa tarde, boa noite, internauta, internaute. Eu tô pegando jeito aí na fala. Eu não tô errando mais. Agora eu tô assim, eu tenho estudado. Você tá pensando o quê? Eu tô estudando para fazer isso aqui. Muito bom. A tua expressão corporal está cada vez melhor. Tá, eu tô estudando, eu tô assim me aprofundando, tudo então pra gente não errar mais. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá assistindo a gente ou para quem tá ouvindo a gente no Spotify e demais aplicativos aí onde você ouve seus podcasts. Estamos aqui de volta com o nosso 11º episódio, né? O nosso 2º episódio filmado, onde a gente fala, onde vocês veem a nossa cara. Hoje eu não estou expondo a minha calvície aqui. Não, hoje eu quis ser mais despojado. Hoje nós invertemos. Semana passada eu estava de camisa e o Roberto estava com aquela camisa maravilhosa dele. Eu estava de camisa social. Hoje o Roberto está de paletó, mais social, por mais trás sério. Do paletó, uma homenagem a um dos maiores escritores do nosso país, Graciliano Ramos, que descreve a mais angustiante, terrificante, emocionante cena de miséria familiar no livro Vidas Secas, em que esse personagem, a cachorra-baleia, ela acaba sendo sacrificada para matar a fome que desesperava a família. É um dos momentos mais pungentes da literatura brasileira. Quem não leu não vai entender nada de Brasil. Comece a entender o Brasil e seria um bom meio, um bom ponto de partida, por Vidas Secas, uma das mais grandiosas obras da nossa literatura e que nós não soubemos valorizar, nós não sabemos ler esses livros depois da fase adulta. Nós somos condenados a lê-los quando estamos no ciclo médio, o antigo colegial, que eu fiz e que você fez. Mas não, leiam esse livro na fase adulta, vocês vão ver como ele é cortante, como ele é capaz de mudar a visão da gente do mundo. Aliás, só para a gente fechar a dica cultural, não deixem de ler, principalmente aquela galerinha que está no direito, aquela galerinha que está fazendo faculdade de direito, está pensando em fazer faculdade de direito, está querendo largar a faculdade de direito. Dom Casmurro, talvez a maior obra sobre a ambiguidade humana. Sim. Machado de Assis, ele era um gênio e teve o azar de escrever em português, aqui no Brasil. Se ele escrevesse em alemão, em russo, em italiano, em francês e em inglês, seria certamente considerado um dos maiores romancistas de todos os tempos da história da literatura da humanidade. Dom Casmurro
eu li Solto Verso, já adulto, já concursado como promotor de justiça, e tentei ler como se fosse um inquérito policial. Capitu, traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu? Até hoje, né? E Fica essa aí pergunta. a conclusão é absolutamente fantástica. Claro que eu não vou falar em spoiler, porque eu não admito quem não tenha lido Dom Claro. Casmurro, É, certo? pois é. Você termina a história e a dúvida te corrói. A Esse resposta, é o né? brilhantismo desse livro, é exatamente isso. Eu É. li Dom Casmurro, eu estava no ensino médio, eu li para fazer um trabalho de escola e tal, e o Machado de Assis era um gênio, né? Como você disse, se ele tivesse qualquer outra nacionalidade, seria um dos maiores escritores reconhecidos, inclusive fora. Machado de Assis é muito bem reconhecido fora, muito bem aceito fora. A genialidade de Machado de Assis fora do Brasil ela é muito bem reconhecida. Nós, como você falou de Graciliano Ramos, principalmente, Vidas Secas é uma das obras assim obrigatórias para todo brasileiro ler, né? E a gente não valoriza essa nossa a arte que a gente tem internamente, né? Aqui no Brasil, que é tipo exportação, vamos falar assim, né? Uma arte que assim ela pode ser, para vocês terem noção, na Suécia Paulo Freire é condecorado, é reconhecido, e no Brasil a gente faz o que faz com Paulo Freire, né? Então, fica aí a dica cultural, 2 livros maravilhosos, né? Graciliano Ramos, Vidas Secas e Dom Casmurro, Machado de Assis. Machado de Assis, aliás, negro, né? E um artista negro, né? Como Luiz Gama, que foi reconhecido muito tempo depois, os maiores advogados desse Brasil. Machado de Assis, um dos maiores poetas e escritores desse Brasil, negro também, a gente tem que reconhecer isso. E hoje a nossa pauta aqui, ela fervilha com Fervilha, crepita. crepita um assunto que hoje, né, sexta-feira, né, que dia que é 19 hoje, ontem, fervilhou, anteontem, né, quarta, quinta-feira, fervilhou uma notícia aí do morto muito louco no Brasil, do tio Paulo. Vocês devem ter visto Cliente aí. morto não paga. Cliente morto não paga. Para contextualizar quem estava fora do Brasil, como diz aquele áudio, tu estava fora do Brasil, irmão? Eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Aliás, Roberto, inclusive, hoje eu vi uma foto que numa estação de metrô, acho que em Berlim, se eu não me engano, tinha a notícia do tio Paulo e no banco morto, né? A mulher carregando. Então, para contextualizar para você que não estava no Brasil, é o seguinte: uma mulher foi ao banco levando um senhorzinho para fazer um empréstimo no banco, não sei que banco que era, mas assim, ela queria fazer um empréstimo lá de 17 mil reais em nome desse senhorzinho. As atendentes disseram o seguinte: olha, esse senhorzinho está um pouco pálido, ele não está muito bem, não, ele não está puro, não. Será que ele tomou muita cloropina? O que será que aconteceu com esse tiozinho? Ninguém sabia o que aconteceu. O tiozinho estava morto, na verdade, né? E aí começou-se uma especulação toda na internet. Não, porque ele estava vivo. Quando ele desceu do Uber, ele estava se mexendo. Um dia antes, ele estava passando no shopping. E aí veio a melhor da internet que eu achei assim, uma notícia dizendo o seguinte: tio Paulo, um dia antes de morrer, estava vivo. Todos nós estaremos vivos um Todos dia antes nós, de antes de morrer, cara. estarmos mortos, estamos Estamos irremediavelmente vivos. vivos. É. Isso é, rapaz, uma descoberta da ciência Não. revolucionária. Certo? Isso aí, Eu o cara acho que que isso inventou o é. acelerador de partículas fica para trás do Deve cara ser, que então, deve inventou ser uma isso. biologia quântica. Olha, antes Total. de morrer, todos estamos vivos. Todos Isso é uma estamos lei da vivos. natureza. Nem Newton, ninguém teria imaginado algo de tamanha profundidade. É. Antes de morrer, solto o verso, estás vivo. E aí, Pode não eles trouxeram. estar Pode não entendendo estar. muito o que está se passando à sua volta, mas desgraçadamente vivo. E aí nós De... criamos desculpa te interromper, Roberto, mas nós criamos a primeira vez na história, o contrato de consumo onde o consumidor é um consumidor de Schrödinger. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Ninguém sabe se ele está vivo, se ele está morto, mas ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Então, assim, só finalizando aqui, eu vou passar para o Roberto. O Roberto vai tirar toda a dúvida de vocês sobre o desdobramento jurídico que teve esse caso. Ela levou esse senhor para a agência bancária, constataram que o senhor estava morto. Inclusive, tem um vídeo muito horrível, eu não recomendo ninguém ver.
Até sacana com o tio Paulo, né, coitado. E aí ela foi presa em flagrante e hoje foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, né? Só que vocês não contavam que quem vai explicar esse caso hoje é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil e um dos maiores promotores de justiça. Aliás, o único promotor de justiça possível nesse Ministério Público de São Paulo. E eu vou passar a palavra para ele agora para que ele diga, Roberto, o que crime esse cara cometeu, essa mulher cometeu? Vai, Corinthians! É o seguinte, o artigo 17 do Código Penal Brasileiro diz: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Entenderam? Entenderam? Eu apareço com uma pessoa morta numa agência bancária. Está mortíssima. Ela tem que assinar. Não é aquele empréstimo feito com digital. Eu vou até o guichê da financeira lá, dessa agiotagem consentida, né? Vou até o guichê, pego a mão do morto, mas é difícil, porque se eu seguro a mão, cai a cabeça, se eu seguro a cabeça, não seguro a mão, certo? Aquela cena patética, aquela cena horrorosa, aquela cena terrível, né? Tentando aplicar o estelionato no banco. Porque, claro, eu não pretendo pagar a conta que eu vou fazer em nome do morto. Cliente morto não paga, dizia aquele filme. Os funcionários daquela agência ficam meio desconfiados que o tiozinho está com um sono muito pesado, está com a pele muito pálida, está com o corpo meio frio. Chamam o SAMU e o SAMU descobre que o mutuário, que é o nome que se dá à pessoa que vai fazer um contrato de empréstimo em dinheiro, mutuário, é chique o nome, está mortíssimo. Mortíssimo. Esta mulher, então, é presa pelos serviços de segurança e é levada, essa monstra, a elementa, é levada porque ela não teve sequer compaixão pela pessoa que carregava, que, aliás, não era mais pessoa, era coisa. Porque um ser sem vida, seres sem vida, não são objetos, não são sujeitos de direito, mas objetos de direito. Ela está presa, a meu ver, por um crime que jamais se consumaria. A menos que nós tivéssemos um alinhamento de planetas em que todas as pessoas ficassem tão estúpidas que não percebessem que diante delas havia um morto tentando contrair um empréstimo. Ora bolas. Aí, Souto Verso, diga para os nossos internautas e internautes qual é a relação, já há muito tempo descrita por von Ehring, entre moral e direito. Pois é, a gente tem essa relação, né, de moral e direito, a gente aprende no primeiro ano de faculdade, a gente tem que saber, né? Porque necessariamente um comportamento que ele é imoral, ele não tem consequência jurídica, basicamente. Então, e essa questão do crime impossível que o Roberto trouxe, ela é primordial e ela é essencial para se definir isso. Eu vou dar um outro exemplo. Muita gente não vai gostar, mas quando eu estudava para concurso aí, sim, eu fiz isso, gente. Eu não tenho orgulho. Não conta. Não, eu preciso pôr para fora. Eu preciso me abrir. Eu preciso sair do armário, eu preciso contar para todo mundo. Nossa, que eu fui concurseiro um dia. Isso, você vai se sentir melhor depois que você contar. Eu preciso, eu estou guardando esse segredo. A sua alma vai flutuar, Vai.
Eu estou sentindo isso dentro de mim aqui, eu tô numa angústia tão grande, mas eu fui concurseiro um dia. Eu estudei para concursos da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Para vocês verem, só para vocês terem noção, puxando esse gancho do tio Paulo, a insanidade que é você estudar para um concurso, o Roberto é melhor do que eu para dizer. Você tem que estudar com a cabeça do cargo que você já está almejando passar ali, a aprovação. Então, por exemplo, se você... Vamos supor aqui um crime num supermercado. O cara entra para roubar um supermercado, para roubar alguma coisa no supermercado. Ele está o tempo todo observado pelas câmeras. Tá? A câmera pega ele e tal, e ele vai lá, o segurança vai, pau, prende ele. Se você estiver pensando com a cabeça de um advogado criminalista ou um defensor público, você tem uma tese que é muito interessante e muito coerente, inclusive, que esse crime jamais se consumaria. Por quê? Ele está sendo vigiado o tempo todo. Se você estiver pensando com a cabeça do Ministério Público, não, imagina, o simples fato do cara pensar em cometer um crime já é um absurdo. Então você tem essa diferenciação. No caso do tio Paulo, basicamente isso. O que o Roberto falou é mais ou menos isso. Você não existe a possibilidade de você consumar um crime levando um cadáver numa agência bancária para que este cadáver assine um contrato. Porque o cadáver, como o Roberto disse, é uma coisa, ele já não tem mais... ele não ia conseguir. Era um crime de impossível consumação. Não ia se consumar de forma alguma, porque o elemento disso era o cara... a gente está falando de um contrato. Um dos requisitos principais de um contrato é a manifestação da vontade. Que manifestação da vontade um cadáver, ainda que viciada, um cadáver poderia exercer para fazer um contrato. Então, à meia-noite virei buscar tua alma. À meia-noite virei buscar tua alma. Aí tem tem um livro muito bom também da coleção Vagalume, eu não vou saber o nome do autor, que é o Cadáver Ouve Rádio. É um livro muito legal também. Quem leu a coleção Vagalume aí na época do ensino fundamental, é muito bacana. Mas isso, a questão da moral e direito, é o seguinte, tudo bem. Se a gente considerar que o tio Paulo morreu em casa e a mulher levou o tio Paulo até a agência bancária para fazer um contrato, se a gente estiver analisando essa questão do contrato separadamente, é imoral. Mas não é legal, não é crime, não existe crime. Porque esse crime não se consumaria. Sala de aula. Exemplo de sala de aula. Crime impossível. Só que nós nunca tínhamos pensado com a criatividade que ela pensou. Exato. Claro. Certo? A gente só fica atrás do furto do supermercado, etc. Matar o morto, né? Aquela coisa de matar o morto. Você não consegue matar o morto, é o exemplo clássico de crime impossível que a pessoa dá. Aliás, me ocorreu um terceiro livro para recomendar. Hoje eu estou um literato. Não, hoje nós estamos... Hoje eu estou um literato, eu estou insuportavelmente literário hoje. De um escritor também brasileiro chamado Érico Veríssimo, que eu não admito que os nossos internautas não conheçam, certo? E que escreveu um livro maravilhoso chamado Incidente em Antares, em que os mortos se levantam do cemitério local e vão sentar na praça. E ali a história se desenvolve. Mas, sempre que a gente está falando em morto, dá aquele medão. É um pouco da coisa assim religiosa. É claro que há um respeito pelo cadáver. Nossos cadáveres são tratados com respeito. Nós os velamos. Existe uma cerimônia fúnebre de despedida. E assim, desde tempos absolutamente arqueológicos, descobriram túmulos de neandertais. Os neandertais também sepultavam os seus mortos. Os egípcios, os mortos bacanas, os faraós, certo? Eram postos mortos nas pirâmides que até hoje desafiam todos os nossos misticismos. E assim a gente vem entrando hoje na Índia, as piras que cremam os corpos. A nossa relação com a morte é uma relação de medo e de respeito. O que ela fez foi algo profundamente imoral. Mas ela tirou pedaço do cadáver? O tio Paulo? Não.
Ela vendeu o cadáver do tio Paulo? Também não. Ela, portanto, não cometeu nenhum vilipêndio ao cadáver. Ela não cometeu nenhuma ocultação ao cadáver, muito pelo contrário, ela levou o cadáver do tio Paulo publicamente a uma agência bancária para tentar um golpe desastrado, talvez, certamente, muito pressionada por dificuldades pessoais que esteja atravessando. Pode ser. Nunca se sabe. Agora, crime. Esta mulher cometeu um crime. Qual crime? Levar defunto para passear não é crime. Não. Certo? Entrar com defunto na agência bancária também não é crime. Ela dá início a um crime de estelionato quando ela tenta assinar e deram para ela o formulário, né? Deram para ela o formulário. Aí o pessoal percebeu, olha, esse tio Paulo aqui está meio esquisitão, ele não responde. Né? Agora, há uma corrente aí na internet, interessante também, dizendo que o brasileiro não vale o que come. É incrível, o brasileiro é uma desgraça. Eu já dizia Bruno Aleixo, grande comediante português, que ele dizia o seguinte: a bomba nuclear do brasileiro é um meme. Se o brasileiro entrar numa guerra nuclear, ele ganha a guerra com meme. A bomba é o bala de prata dele. O povo dizendo que o serviço bancário ele é tão ineficiente no Brasil que o tio Paulo morreu na fila, essas coisas. Mas há uma possibilidade, assim, eu consultei especialistas, dizendo que pelo jeitão que o tio Paulo estava ali, a morte dele era recente, ou ela tinha acontecido assim e já tinha passado o rigor mortis, aquela coisa toda. Então, assim, há uma probabilidade grande dessa mulher, do tio Paulo ter morrido no caminho do banco, por exemplo. Sem piada, assim. Ele pode ter morrido ali, ninguém sabe. Vai ter que ser feito um laudo necroscópico aí para ver qual o momento que o tio Paulo... Onde ele morava, qual que era a distância da casa. Pois é. Vai ter que ser definido qual o momento que o tio Paulo deixou de fazer parte Eles foram de Uber, eles foram de aplicativo. Imagina você pedir para o motorista do aplicativo: me ajuda aqui com o tio Paulo, ele está meio passando mal, ele tomou uma e estava morto. Estava morto, você imagina. Então, assim, existe uma probabilidade grande dessa mulher nem saber que o tio Paulo estava morto. Sabe, assim, o tio Paulo pode ter morrido no caminho ali e outra, gente, nós não podemos excluir também a possibilidade da pessoa ser uma pessoa que tem problemas psiquiátricos também, entendeu? E isso tem acontecido e a pessoa está ali no momento de faltou razão a ela, faltou algo ali, algum discernimento. Não aceita essa morte. Não aceita essa morte. Ele falou que leva uma grana. As pessoas, tem pessoas assim que não aceitam a morte e não tem aquelas que gritam me leva junto, pula no buraco junto com o morto. Pode estar acontecendo. O tio Paulo podia ser uma pessoa tão importante que a pessoa não aceitou a morte de tio Paulo e continuou assim. Tio Paulo, você vai viver. Uncle Paul estava morto. Uncle Paul was dead. Eu estou me lembrando, logo que eu entrei no Ministério Público, eu ainda estava no começo da carreira, era promotor substituto. Houve um acidente que caiu comigo, em que o motorista de um carro funerário veio ao cemitério do Araçaba, que fica aqui em São Paulo, uma avenida de grande movimento, a Avenida Doutor Arnaldo, e ia descer a Consolação, continuação da Avenida Doutor Arnaldo, também uma via de muito movimento, até o cemitério do Araçá, até o cemitério da Consolação, ali próximo. Tudo iria bem se não fosse pelo fato de ele morrer de medo de defunto. Ele tinha medo da morte. E ele vai com o carro, essa história é 100% verdadeira, ele vê a mão do defunto sair do caixão, certo? E querendo coçar a cabeça dele. Ele acelera aqueles carros, aqueles rabecão de funerária, a quase 100 por hora e dá uma travada na perna dele, ele breca o carro e passa o caixão e causa lesão corporal no acompanhante dele, arranca a orelha, o caixão. Explode o caixão lá na frente. Estoura o para-brisa, aquela coisa bacana. 2 testemunhas
que foram ouvidas e que estavam no cruzamento disseram que viram a pessoa ser impiedosamente atropelada. E ainda tentar levantar. Esse morto estava preso. Ele estava morto fazia 3 dias na geladeira do ML. Nossa. Mas viram o cabra levantar e tentar dar um passo. Quando ele caiu, desfaleceu e não suportou os ferimentos. 2 disseram isso. Para vocês verem qual a prova testemunhal confiável. Mas voltando ao tio Paulo, certo? Eu espero que ele tenha sido sepultado pela família, que ele tenha tido a sua despedida com dignidade, certo? Dignidade, não do, a dignidade jamais é do morto, mas é da sua memória, é daquilo que a família o considera como tal. Isso é considerado, inclusive, no direito civil, como um dos direitos da personalidade, né? É um dos direitos da personalidade. Existe da personalidade. Crime, existe calúnia contra os mortos, exatamente pelo respeito à memória que ele nos lega. Isso é um fato. Agora, que ele tenha sido levado, que ele esteja, como diria Drummond, deitado, dormindo profundamente, certo? É uma coisa, e outra é manter presa essa mulher que cometeu aquilo que a lei chama de crime impossível. Não há nenhuma razão para ela estar presa. Não estou elogiando, ninguém está dizendo que o que ela fez foi correto. Solta o verso, você sabe o que não é crime? O incesto entre pessoas adultas. Não é crime. É imoral pra caralho, mas crime. Não há nada mais imoral do que o incesto. Certo? Mas não é crime. Não é crime. Pai e filha podem se tornar amantes? Mãe e filho podem se tornar amantes? Podem. Pai e filho, mãe e filha, enfim. Podem. Desde que, se forem maiores de idade, a imoralidade é manifesta. Ela dispensa a legenda. Mas não é crime. Não há crime. Não há crime algum. Não há crime, há só... É bom que a gente só faça a distinção para o pessoal. Há os impedimentos para o casamento lá no Código Civil. Por exemplo, você não pode casar com a sua filha. Né? Mas crime não é. Imagine que você viva numa comunidade qualquer aí... E nem com a sua sogra. Nem com a sogra. Pode se casar com a sua sogra. Sogra, você acumula. Porque o parentesco por afinidade não se extingue com o divórcio. Não se extingue com o divórcio. Muito bem! Esse é o familista do Brasil, hora essa. Chama nós! Para apartar briga de casal, é nós mesmo. E eu queria só fazer uma pontuação, Roberto, desse caso que você contou quando você era promotor, que o cara desceu a 100 por hora com um caixão, seria um roteiro ideal para um filme chamado Velórios e Furiosos, né? Seria maravilhoso. Velórios e Furiosos. Seria sensacional. Seria um roteiro maravilhoso para um filme chamado Velórios e Furiosos. Como o assunto ainda é morto aqui, vamos passar para um outro assunto aqui, como o nosso prazo também já está expirando aqui. Eu queria falar de uma outra coisa que nós soubemos hoje, que, como o assunto é morto, eu acho que algumas comissões da OAB também deveriam morrer, assim, né? Nós, como advogados, a gente dá vontade de morrer, às vezes, né? Quando a gente vê algumas coisas. Por quê, meus amigos? Hoje, Carla Moradei, que compõe esse podcast aqui, ela nos surpreende logo cedo com uma notícia no nosso grupo aqui do podcast, que a OAB de Santana, né, a subseção da OAB de Santana, criou uma comissão do homem advogado. Isso mesmo. Deixa eu só contextualizar para quem não é do direito. A OAB é dividida por comissões temáticas, que facilitam, às vezes, o estudo de determinado tema, a atuação em favor de determinados grupos, ou então a própria defesa da prerrogativa do advogado ou da instituição OAB. Então, assim, a OAB ela é mas ela é dividida em várias comissões. Tem comissão de direitos humanos, comissão de direito penal, comissão de criança e adolescente, comissão de direito de família, processo, enfim. Tudo que vocês imaginaram. Até comissão da água no ketchup a OAB tem. Enfim. Porque, né?
Só que, assim, existe uma comissão chamada Comissão da Mulher Advogada. É uma das comissões permanentes, se eu não me engano, da OAB E também. é uma das principais comissões da OAB. Exato. É uma das principais comissões da OAB. Por quê? Por que a nossa bronca? Por que a gente está absoluto e putaço com isso? Porque a Comissão da Mulher Advogada, ela foi criada na OAB para resguardar a mulher, a relação da mulher advogada com o judiciário, com o Ministério Público e com a polícia. Então, para resguardar, para que a mulher não seja, em função do gênero, destratada perante Ministério Público, Justiça e os órgãos administrativos em geral. Então, essa comissão visa proteger o exercício da advocacia pela mulher. Que a mulher não tenha esse exercício impedido, que não tenha a sua prerrogativa impedida por ser mulher. É simples, gente, é simples. Nós, Roberto e eu, a gente, como nós já dissemos isso em um outro episódio nosso, nós somos privilegiados, nós somos homens. Então, assim, o judiciário não trata a gente diferente pelo fato de a gente ser homem. Pelo contrário, a gente é muito bem tratado pelo fato de ser homem. Então, assim, agora a gente é surpreendido hoje com uma comissão do homem advogado, que é uma das coisas mais estapafúrdias que eu já vi. Mais esdrúxulas que a OAB poderia ter imaginado. Pois e mais, né, Leandro? E mais. Eu me lembro de ter ouvido a nossa colega, professora, doutora, deputada constituinte, feminista de alta expressão, Silvia Pimentel, que foi deputada constituinte. E ela contou que não havia banheiro feminino no plenário da Câmara. Pois é. Por um fato muito simples, não havia mulheres que ocupassem o plenário da Câmara. É para diante da situação, em que essas comissões foram criadas para evitar e para combater e para... A nossa querida ministra Daniela Teixeira, quando advogado passou uma situação terrível por não ter tido preferência pelo estado de gestacional avançado que ela vivia, numa sustentação oral perante o CNJ, que na época era presidido pelo então ministro Joaquim Barbosa. Ora, estas comissões, elas são heróicas. Elas são heróicas. Quando eu vi que a subseção de Santana é um bairro aqui em São Paulo, para aqueles que aqui não moram, não é um bairro muito grande. A Zona Norte ela é limitada pela Serra da Cantareira, então ela não é algo densamente povoado, como é a Zona Leste, como é a Zona Sul. Mas é uma subseção muito importante aqui de São Paulo, que teve essa ideia, que eu cheguei a questionar os dirigentes da OAB hoje, falei assim, olha, isso é possível? Isso pode ser criada uma comissão nesse sentido? Não fere até os próprios estatutos da OAB? Para que eles não ficasse chato, criou-se uma justificativa absolutamente fantasiosa. Olha, isso é para arrostar de vez o feminicídio, eliminar a violência doméstica, conversa prevenir o estupro, inclusive uma das justificativas. Olha a justificativa. Você cria uma comissão do homem advogado para prevenir estupro, para prevenir violência doméstica. A OAB, como um todo, ela tem a obrigação, e nós advogados, a gente, pelo nosso estatuto de ética, determinadas condutas que a gente pratica no exercício da profissão podem ser consideradas violências de gênero. Né? Todo mundo, pode acontecer. A própria lei, Maria Farrá, agora, que proíbe que a testemunha, a vítima de crime sexual, seja molestada pelos atores processuais, o que eu acho fantástico. Fantástico. Então, assim, essas questões protetivas, essa justificativa não cola. Por quê? Porque a OAB, como um todo, ela tem esse dever. Você não precisaria de uma comissão para como é que vai... para cientificar os homens, para abrir a cabeça dos homens para dizer, olha, você não pode estuprar, você não pode bater na sua mulher, você não pode violentar sexualmente a sua mulher, você não pode, mulher nenhuma, você não pode estuprar uma mulher, você não pode bater numa mulher, você não pode maltratar uma mulher. Essa foi a primeira justificativa. A segunda justificativa, que eu acho assim,
O Roberto falou fantasiosa, eu acho que assim, é de um malabarismo jurídico tão grande que é uma coisa assim que a gente pensa, fala, puta que pariu, como que a pessoa senta e fala assim, porra, é isso, igualdade de gênero. O homem quer uma igualdade de gênero com a mulher? Quer dizer, é o poste mijando no cachorro. Como funciona um negócio desse? Porque, assim, é natural que as mulheres, hoje em dia, elas estão buscando essa igualdade. E o poder público agora vem modificando suas normativas, inclusive o protocolo para demandas de gênero do CNJ agora, é exatamente isso. É possibilitar que a mulher tenha as mesmas condições, a paridade de armas no processo, em relação a quando ela litiga com o homem, por exemplo. Então, assim, inverter o papel, é subverter o que o momento atual exige. E você dizer o seguinte, olha, o homem também é perseguido, o homem é uma vítima, o homem é isso, o homem é aquilo. Só que se você for pegar a normativa brasileira como um todo, todas as normas brasileiras, você vai ver que é uma norma protetiva ao homem em geral, sabe? O que a gente tem que fazer, como eu disse em um outro episódio nosso no começo, num dos meus primeiros episódios, eu disse o seguinte, nós, a sociedade como um todo, a gente nasce machista, a gente nasce misógino, a gente nasce racista, a gente nasce violento, a gente nasce. É da nossa natureza. Ao longo da nossa vida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar para deixar de ser assim, para desconstruir isso. Eu sei que é duro a gente admitir, mas quanto antes a gente admitir, antes a gente começa a trabalhar de uma forma para desmistificar, para acabar com esse nosso molde. Eu vou mais longe. Eu entendo que existe uma movimentação muito grande de uma extrema-direita mundial. É o que nós chamamos, é o que se chama da internacional fascista. Totalmente. E isso é um movimento líquido. Ela está na Hungria, está com Trump, está na Argentina com Milei, está no Brasil com Bolsonaro. Né? Determinadas pautas são pautas da extrema-direita. A pauta machista é uma pauta da extrema-direita. Porque eles opõem o machismo ao feminismo, que é algo absolutamente impossível de fazer, porque não há espelhamento entre um e outro. Né? Não é possível você falar que o machismo é o contrário do feminismo. Isso é de um equívoco elementar. Mas é a situação de que essa extrema-direita caminha. E ela começa a fazer essas pautas exóticas, Comissão do Homem, porque é onde ela vai juntar o seu nicho. Eu não estou dizendo que todo mundo que vai para a Comissão do Homem vai ser de extrema-direita. Aliás, eu espero que não seja, mas muita gente lá será, certamente. Eu tenho recebido muitas solicitações, muitos áudios de gente buscando pura e simplesmente revogar a Lei Maria da Penha. Porque é uma lei que só protege a mulher e não protege o homem. É completamente destituído de qualquer sentido histórico e até jurídico. Né? Não é só a Lei Maria da Penha que protege alguém numa relação familiar. Assim também é o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Então, o que eu acho, Souto Verso, é que essa internacional fascista, ela caminha. E há vários caminhozinhos paralelos nessa estrada que ela está vazando. E ela vaza com muita competência. Com muita competência. Porque quando você cria algo nesse sentido, você mexe com uma estrutura mais primitiva e íntima de cada advogado. Você sacode a pessoa. Você atinge aquilo que nós um dia fomos lá nas cavernas. Nós vamos criar a Comissão do Homem. O que está íncito nessa criação? As mulheres vão ter que recuar.
Porque agora nós nos organizamos. É. Eu espero, sinceramente espero, que o presidente da OAB de Santana, a quem eu conheço, respeito muito, tenha um laivo de consciência e volte atrás e proíba a instalação dessa comissão. Olha, foi uma má ideia, foi um mau dia, todos nós temos direito a um mau dia, mas agora acordei, dormi, refleti e não vou permitir de maneira alguma que uma comissão exótica, estapafúrdia dessa se instale. Por quê? Porque isso é ir contra os próprios objetivos, princípios, ética da advocacia. A nossa deontologia profissional impede o funcionamento de uma comissão assim. Nós já temos para nos preocupar a Comissão de Segurança Pública, que está lá para... Agora, a Comissão do Homem, eu garanto a você, aos nossos e aqueles e aquelas que nos acompanham, me surpreendeu porque a sensação que eu tenho é que, se Deus existe, ele limitou a sabedoria, mas a ignorância lhe permitiu que ficasse infinita. Não é possível. Eu até imaginei alguma coisa jocosa para dizer sobre esse tema, mas como é um tema muito sério, como não há graça nenhuma nessa criação, nessa ideia, fora absolutamente de qualquer padrão científico, sensato, coerente de pensamento, eu faço aqui um desafio ao presidente da OAB de Santana. E peço ao presidente, com toda a humildade possível, que ele possa receber isso de uma forma bastante calorosa, revogue a existência, revogue o ato que criou essa comissão. Ele não pode absolutamente subsistir. Essa comissão vai ser uma nódoa, vai ser uma mancha que vai melecar a gestão. Não é possível. É inaceitável, é inadmissível. Não é possível compreender e não é possível acreditar nesse objetivo, porque se o objetivo for a erradicação do feminicídio, a erradicação da violência doméstica, vá já para as comissões que existem. Pois é. Pois é. Tem comissão para todo gosto. A OAB tem uma comissão do advogado ciclista. Do coach jurídico. A OAB tem comissão de constelação familiar. Então, assim, a OAB tem... a gente já tem que criticar esse número excessivo de comissões que não servem para porra nenhuma na OAB. Agora criaram mais uma com toda essa ponderação com o Roberto. E eu aqui faço do Roberto as palavras do Roberto, fazendo um apelo aqui. Eu, como uma pessoa que trabalhou no Fórum de Santana, que é ali também da região, né, e eu faço apelo também ao presidente da subseção, que, pelo amor de Deus, né, reveja esse posicionamento, e aos próprios integrantes dessa comissão, revejam o posicionamento de vocês, porque não é possível, assim, né, vai contra o que nós, advogados, defendemos, inclusive. O homem, ele já tem as normas, ele já tem o arcabouço de normas que o protege, e o próprio é estrutural, essa proteção dele é estrutural, ele não precisaria disso. A desnecessidade do mínimo, pode ser o mínimo, dessa comissão é evidente. A gente fala que a comissão é desnecessária para não dizermos que ela é inconveniente. Inconveniente, total. No sentido daquele bocado da conveniência e oportunidade. Ela é inconveniente. Ela é inconveniente. Ela é totalmente inconveniente, ela não serve ao propósito institucional da OAB, inclusive, e daí de nós, como advogados também, ela vai contra tudo o que a gente já aprendeu. Eu acho o seguinte, a gente teria muito mais assuntos para falar hoje, mas nosso tempo já está esgotado aqui, já passamos até um pouco mais do que a gente deveria. Eu vou passar a palavra para o Roberto aqui para ele fazer o arremate final dele, os agradecimentos, os recadinhos, e eu volto depois para fazer o nosso encerramento aqui. Muito bem.
Nesse 11º episódio do Fala Direito Comigo, você ficou mais inteligente, você ficou mais espertinho. Você consegue, e o objetivo é esse, ler com olhos críticos aquilo que a realidade te traz. Não aceite jamais as versões oficiais sem que passe por um filtro de discussão com o seu pensamento. Se você não tiver ninguém com quem discutir, desconfie de tudo que você esteja lendo, porque não é fácil você depois defender o indefensável. Hoje, nós mudamos a nossa sessão de abraço e vamos inaugurar para as próximas sessões sorteios de livros. Livros. Semeai livros a mancheia, dizia Castro Alves. Estou falando, hoje eu tomo não, você está gastando, hoje eu estou um capeta. Tá. Vamos sortear livros para aqueles que nos procurarem, para aqueles que nos demandarem. E os livros serão surpresinhas. Serão. Surpresinhas. E terão o nosso perfume borrifado neles. É brincadeira. Exatamente, na capa, no capa. solto verso do livro. No solto verso do livro vai ter um borrifado, aquele Malbec maravilhoso, aquele Malbec sabor Faria Limer. Isso, exatamente. E esperamos vocês. Vamos lançar, vai ser, as imagens serão lançadas na quarta-feira. Solto Verso irá dar mais detalhes sobre isso. Isso. Mas estamos prontos para recebê-los com todo o amor, com todo o acolhimento. Venham a nós, ó devotos do Deus Vadimeco, que nós os levaremos a lugar algum. Beijos a todas e todes. Beijos e beijos. Solto Verso, finalize esse grande jantar do conhecimento que acabamos de propiciar a esses nécios e incautos que nos seguem e nos admiram. É isso aí, rapaziada. Eu quero agradecer vocês, o pessoal que deu maior força pra gente lá no YouTube também. A gente viu que no YouTube da TV Democracia, sigam também lá a TV Democracia no YouTube. E continue assistindo a gente. Então, como o Roberto disse, segunda-feira o podcast sai, o áudio no Spotify e outras plataformas aí de streaming, outro agregador de podcast que você queira, que você tenha aí, que você ouça. Na quarta-feira, o Rafa, que inclusive aqui vai meu agradecimento para ele, que é um cara que tem... Coração, Rafa, você é o cara! Maravilhosa pra gente. O Rafa é o cara. O Rafa vai lançar o vídeo, né? Vai sair na quarta-feira por volta do meio-dia, como ele disse aí. Eu quero agradecer ele também. Siga a gente nas redes sociais, @Roberto Tardelli, @Soltoverso e @Moradei Carla, que é a nossa roteirista e diretora. E continuem aí, compartilhem a palavra, passem adiante e lembrem-se, se você morrer, não vá na agência bancária. E quando eu morrer, por favor, não use meu token, tá? Não use meu token. Não me levem para a agência bancária quando eu morrer. Exatamente. E quando forem, façam um empréstimo com impressões digital, com biometria e reconhecimento facial. Tem que estar vivo também para reconhecer facial, viu? Beijo para vocês. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.